dia! Que bom ter você aqui de novo, bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like. No final desse vídeo, compartilha com mais alguém, compartilha lá no grupo da família, com seus amigos, amém? Fica comigo até o final desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito interessante. O tema desse vídeo hoje é: cuidado, você pode estar se desviando. Por que isso, gente? Porque ninguém se desvia da noite para o dia. É uma coisa que vai acontecendo, é um processo. E hoje Deus quer abrir os nossos olhos. E o subtema eu coloquei assim: sejam fervorosos. Porque Deus nos convida, Ele está nos convocando a sermos mais fervorosos, mais zelosos. Porque a gente vai estar guardando o nosso coração, a gente vai estar se preservando e a gente vai passar longe da frieza e da morte espiritual. Amém? O texto que a gente vai ler está lá em Romanos 12, verso 11, que diz assim: olha, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Existe uma outra versão que fala assim: não falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Existe uma outra que ainda diz assim: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, porque são coisas, gente, que a gente deve preservar na nossa caminhada cristã. A gente deve andar com Deus, caminhar com Deus, mas com entusiasmo, com fervor no nosso espírito, né? Com aquele coração fervoroso, com aquele espírito fervoroso, com aquele zelo, sabe? A gente tem que preservar a nossa essência. Então isso é primordial. Até que Jesus volte, a gente precisa guardar nosso coração, a gente precisa preservar o azeite. Lembra das 10 virgens, da parábola das virgens? As prudentes, elas tinham azeite na lamparina, elas tinham azeite até a volta do noivo. Então a gente precisa preservar esse azeite, a gente precisa preservar esse zelo. Você ainda tem zelo pelas coisas de Deus? Você ainda tem aquele fervor no seu coração? Ou você tem sentido que cada dia que passa você está ficando mais frio, você está ficando mais indiferente? Hoje Deus quer falar com você. Assim como Ele falou comigo quando eu estava elaborando essa palavra. E o que é zelo, Rebeca? O zelo é um cuidado e uma dedicação intensa por alguma coisa ou por alguém. Sabe aquela dedicação? Sabe aquele amor? Sabe aquele cuidado? É isso que nós devemos ter no nosso relacionamento com Deus, em tudo que nós fazemos para Ele. Na obra de Deus, no nosso relacionamento com Ele, a gente tem que ser zeloso, gente. Porque tudo que a gente vai desprezando, tudo que a gente não tem zelo, com o tempo vai ficando para lá, vai ficando perdido, a gente vai perdendo aquilo que a gente vai desprezando. Tudo aquilo que a gente não se empenha, com o passar do tempo aquilo deixa de ser importante, não é isso? E o zelo é um dos atributos de Deus, né? Deus é um Deus o quê? Zeloso, não é isso? Em tudo que Ele faz, em todas as suas promessas, na sua palavra, é um atributo de Deus. Deus zela por nós. Deus tem um zelo e um amor tão grande por nós. Então que nós tenhamos por Ele também esse zelo. Então, gente, ninguém esfria de uma vez. Ninguém morre espiritualmente de uma vez. Antes da morte espiritual existem alguns estágios. Existem alguns níveis que a gente vai descendo, né? É como quando você está caminhando com Deus, você está naquele fervor, você vai para níveis mais profundos, né? Aí você vai avançando. E na frieza espiritual, quando a gente vai se esfriando, é como se fosse um retrocesso. Tudo aquilo que você já tinha conquistado, tudo aquilo que você já tinha vencido, começa a voltar. Inclusive até coisas que você já tinha vencido, pecados que você já tinha tirado da sua vida, começa a voltar. Por quê? Por causa de algumas decisões e da falta de zelo. Algumas decisões que a gente vai tomando e falta de zelo. E aí quando a gente vê, a gente já se perdeu. Então é uma negociação aqui, é outra ali, é um abandono aqui, Deus vai deixando de ser a nossa prioridade, e quando a gente vê, a gente se perdeu. E eu estava meditando, um exemplo que eu quero deixar aqui com vocês, é que o fungo na frutinha, você já viu quando uma fruta pega fungo? Você já viu a laranja ou o morango, que pega facilmente ali fungo, né? O fungo não vai de uma vez para a fruta, ele não toma conta da fruta da noite para o dia.
Ele começa pequenininho e ali ele vai tomando conta da fruta, e quando a gente vê aquela fruta perder o brilho, já não dá mais para ser consumida. Se você pegar uma laranja com fungo e colocar num cesto com laranjas saudáveis, aquela laranja com fungo vai colocar fungo nas outras, daqui a pouco aquilo ali também está tudo sem brilho, perde a cor, perde a identidade, né? E é isso que o pecado faz. A frieza espiritual é assim, ela entra na nossa vida aos poucos, daqui a pouco ela tira a nossa essência, daqui a pouco a nossa identidade já está perdida, a gente deixa de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, a gente deixa de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, amém? E hoje Deus quer que nós venhamos a refletir. Eu coloquei aqui uma pergunta para a gente refletir. Como anda a nossa vida nos bastidores? Porque isso é determinante. Como anda a nossa vida quando ninguém está vendo a gente? Às vezes aparentemente está tudo bem, mas nos bastidores está faltando fervor, está faltando zelo. Então, hoje Deus está nos convocando a amar esse lugar de comunhão com Ele. Amar esse lugar onde a gente é filho, onde a gente rasga o nosso coração, onde a gente fala com Ele diariamente. Isso é ter zelo por Deus. E quais são os fungos espirituais? Vou colocar assim para a gente exemplificar, para a gente conseguir contextualizar mais o que Deus quer falar com a gente aqui hoje. Existem os funguinhos espirituais, coisas que parecem imperceptíveis, inofensivas, que parece que não vai prejudicar a nossa vida. Mas olha, uma das coisas, quando alguém se esfria, ele fala, encontra com você na rua e você fala, nossa, você parou de ir na igreja, você não... Eu já até falei aqui, ó, já até dei um spoiler. Você parou, você desviou, aí a pessoa começa a conversar com você, fala, pois é, eu parei de ir na igreja e depois que eu parei, aí foi só ladeira abaixo. Então, olha pra você ver, são estágios, lembra que eu falei? Uma das coisas que a pessoa que está se esfriando começa a sentir, ó, primeiro cuidado, ela começa a parar de ir na igreja. Então cuidado, se você começou a sentir isso, vai na contramão da sua carne, você tem que vencer sua carne. Quem manda, quem está no comando e na liderança da sua vida é você. Decida hoje ir na contramão da sua carne. Porque o ambiente da igreja é um ambiente que nos forja, é um ambiente que nos aquece. Ali é um lugar de comunhão, o corpo de Cristo, né? Todo mundo ali bem ajustado, como diz a canção, totalmente ligados, unidos e vivendo em amor. A gente canta esse louvor na igreja, porque ali é um lugar de comunhão. A gente vai se afiando, o ferro vai se afiando com o outro, não é isso? E parar de ir nesse lugar é só uma perda pra gente na nossa vida espiritual. Então é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Não quer ir não? Vai, aí que você tem que ir mesmo. Porque talvez naquele dia Deus vai virar uma chave, Deus vai liberar uma palavra lá através de alguém e uma chave vai ser virada e naquele dia você vai começar a se posicionar de uma maneira diferente. Então ainda que você hoje fala assim, Rebeca, mas eu tenho vontade nenhuma mais de ir, vai assim mesmo. Porque sabe o que está em jogo aqui? Não está em jogo aqui nada desse mundo, coisas materiais. Não, o que está em jogo é a sua salvação. E pela sua salvação você tem que lutar. A sua salvação, ela é por esforço, você tem que ter empenho. É uma coisa que vale a pena, porque Jesus está às portas, né, gente? Então vamos lutar pela nossa salvação, vamos preservar aquilo que vale a pena. Outro cuidado, quando a gente para de orar. Porque não existe relacionamento sem conversa. Não tem como você desenvolver uma amizade, um relacionamento, um casamento sem conversa, sem diálogo. E a oração é o que faz, é o que rega o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa orar, a gente precisa estar falando com Ele. E quando a gente para de orar, a gente perde esse acesso que a gente tem ao coração de Deus. A oração é muito importante. Se você tem perdido a vontade de orar, é outro cuidado, mais um alerta. Então é outro sinalzinho que está piscando aí. O que mais? Quando a gente perde a fome pela palavra, aqui a gente começa a morrer. Porque a fé vem pelo ouvir. Se eu ficar aqui uns 3, 4 dias sem comer comida física, alimento, aí eu já vou ter que ir para o hospital, porque eu vou começar a morrer. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual, gente. É o pão nosso de cada dia que Deus nos dá hoje. Todo dia nós precisamos nos alimentar da palavra, todo dia a gente precisa se encontrar com Deus.
Não é isso? Todo dia Deus vinha se encontrar com Adão e Eva no jardim. E nós devemos ter esse encontro, esse tempo especial com Deus todo dia. Então, se você está perdendo a fome pela palavra, é mais um sinal de alerta. Toma cuidado, pega a Bíblia, ainda que sem vontade. Ora, fala assim: Espírito Santo, aumenta a minha fome e minha sede pelo Senhor. Me ajuda aqui a ler esse texto. Me capacita, me revela o que está escrito. Luta, sabe? É uma batalha. Outro sinal de alerta é quando a pessoa começa a fugir dos lugares de confronto. Ela não quer os lugares que confrontam ela. Então até as pessoas que Deus levanta para falar uma palavra de confronto, ela começa a odiar essas pessoas. Ela começa a não gostar mais desse lugar. E o ambiente, as pessoas nessa fase é determinante. Então se você já está fraco, não fique em lugares e perto de pessoas que vão ativar gatilhos em você, que vai fazer você pecar e se esfriar ainda mais. Vai para o lugar do confronto, vai para o lugar que você precisa ir, ouve a palavra de Deus, deixa Deus te corrigir, porque isso vai ser determinante. É como não querer tomar o remédio que vai te curar, né? Quem me conhece sabe que eu detesto dipirona, aquilo dipirona gotinha, aquilo é horrível, aquilo tem um gosto horrível, não tem? Mas quando a gente precisa, a gente tem que tomar, não é? Hoje eu não tomo mais, já faz tempo que eu aderi ao comprimido, quando eu preciso, é raro eu tomar. Mas quando a gente precisa de um remédio, por mais amargo que ele seja, a gente tem que tomar, porque no final aquilo vai fazer bem pra gente. Então faça, seja intencional, faz aquilo que você sabe que vai fazer bem para sua vida, tira aquilo que não faz mais bem. Então é outro sinalzinho de alerta se você não gosta mais desse lugar de confronto, esse lugar esse ambiente que aponta você para o caminho, é mais um sinal de alerta. Outra coisa que a pessoa que está se esfriando começa a fazer, gente, é que ela começa a apontar falhas na igreja, nas pessoas. Ela começa a dar desculpa porque ela parou, por isso que ela está parando. Vou dar um exemplo. Aconteceu isso, aquilo, outro, então eu não quero mais. Então é mais um sinalzinho de alerta. Amém? Você tem que olhar para Deus. Talvez você teve até algum problema mesmo, aconteceu alguma coisa que te deixou triste ou que te deixou com raiva, mas olha para Deus. O que está em jogo aqui é a sua salvação, é a sua vida espiritual. Então olhos fitos no Senhor. Para de olhar o defeito das pessoas, que as pessoas sempre vão ter defeito. Todo mundo tem defeito. A gente está aqui para ser aperfeiçoado no corpo de Cristo, amém? E aí o que começa a acontecer? O pecado começa também a ser normalizado. Coisas que antes para você eram graves, você sentia vergonha de desagradar a Deus, quando a pessoa está se esfriando, ela começa a olhar essas coisinhas com vista grossa e a normalizar algumas coisas. E aí o coração vai se endurecendo, e aí você já não crê mais em milagre, daqui a pouco você já não crê mais até na Bíblia, e aí vem a morte espiritual. Tá vendo o tanto de estágio que vem? É uma escada ao contrário, são degraus que você vai descendo. Quem quer que você desça é o diabo. Deus quer que você suba, Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento dele. Deus te chama para um nível de intimidade, o diabo quer que você desça. Então antes da morte espiritual são vários degraus. É o degrau da falta de comunhão, é o degrau da falta de fome pela palavra que vai descendo, e aí vai indo, gente. Então hoje Deus nos convida a tomar o remédio. Qual que é o remédio, Rebeca? O remédio é tomar a decisão de recomeçar. O diabo quer nos enganar, ele às vezes sopra na sua vida e não tem jeito mais não, porque você já está desviado há muito tempo, ou você já está esfriando, deixa isso para lá. Não, gente, é tempo de se voltar ao Senhor, Jesus está voltando. Vamos tomar a decisão hoje de recomeçar. Deus tem recomeço para nós. Davi recomeçou, tantas pessoas na Bíblia recomeçaram. Vamos recomeçar. Tem uma hora na nossa vida que a gente tem que parar e falar assim, deixa eu ver aqui, não, deixa eu parar e ver onde foi que eu caí. Lembra em Apocalipse 2? A carta escrita à igreja de Éfeso, onde é dito para ela assim, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Existe uma hora na nossa vida que a gente precisa lembrar, olha, deixa eu ver onde foi que eu comecei a deixar Deus de lado, deixa eu ver onde foi que
Deus passou a não ser mais minha prioridade. Vamos fazer vamos olhar para dentro de nós assim hoje, vamos fazer isso? Então esse é um remédio. Começa a tirar tudo que desagrada a Deus, faz uma faxina espiritual, outro remédio. Começa a tirar, a renunciar coisas que você sabe que estão te afastando de Deus. Volte a ter uma vida de oração. Volte. Volte a se ajoelhar. Fica ali, ainda que em silêncio, ainda que você não tenha palavras agora. Deixa Deus, deixa o Espírito Santo colocar uma oração nos seus lábios. Peça o Espírito Santo para te ajudar a fazer uma oração a Deus. Mas tenha disciplina, tenha tempo com Deus. Volte a ler a palavra. Esse é o remédio, esse é o antídoto que combate a frieza. Volte a frequentar lugares que vão te aquecer. Volte a congregar. Volte para a igreja. Volte a andar com pessoas que te apontam para Cristo. Volte a adorar a Deus com intensidade. Coloca aquele louvor quando você estiver dentro de casa. Seja intencional. Coloca lá no seu carro. E ali vai conversando com Deus. Deixa Deus trazer memória ao seu coração de tempos em que você foi zeloso. De dias em que você foi mais fervoroso. Deixa Deus te lembrar de quando você orou em línguas. De quando você profetizou. De quando você foi mais fervoroso. Deixa Deus trazer isso de volta para você. Não perca o precioso. Porque Jesus está voltando. E o que está em jogo é sua vida espiritual. Então, existe um recomeço. Esse é o antídoto, esse é o remédio, é Jesus Cristo. Não há outro caminho, é o arrependimento, é a decisão de recomeçar. É buscar Deus de todo o coração. No Salmo 139, verso 23, Davi fez a seguinte oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça essa oração hoje. Deus, existe alguma coisa que não está te agradando aqui? Porque eu estou disposta a abrir mão dela para ser recolocado, realinhado à sua vontade e andar no caminho eterno. Amém? Vamos orar, eu quero orar com você. Deus, abençoe, Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora. Espírito Santo, entra nessa casa agora. Entra nessa família, entra nessa vida. Traz de volta, Pai, essa pessoa que já se afastou. Existe um recomeço para ela. Ele é um filho amado do Senhor. Ela é uma filha amada e o Senhor tem planos para a vida dele, para a vida dela. Traz de volta, Pai. Hoje o Senhor coloca diante dele e dela uma porta. Que ela possa passar por essa porta. Porque é tempo de se voltar ao Senhor. Deus, essa é a oportunidade que o Senhor está colocando. E eu peço agora que o Senhor tire todos os impedimentos, todas as mentiras do diabo. Que tudo caia por terra. Essa pessoa que tem se esfriado, que está na tua presença, mas está sentindo, que está perdendo aquele fervor. Está perdendo o zelo pela tua presença, Deus. Reacende a chama outra vez. Acende o fogo outra vez, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos reavivados, que nós sejamos restaurados naquilo que nós perdemos. Coisas foram se perdendo ao longo dos anos, mas é tempo de restauração. Que a restauração chegue nessa vida, nessa família. Que o renovo venha como nunca antes. Que venha uma onda de avivamento. Pai, no meio de lágrimas e arrependimento, eu creio que virá o avivamento, virá o recomeço. Em nome de Jesus eu oro, intercedo e creio que algo maravilhoso vai acontecer na vida de quem está me ouvindo. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, eu tentei ser breve aqui, 18 minutinhos. Os próximos vou tentar ser mais breve ainda, mas se essa palavra falou com você, compartilha, coloca no grupo dos amigos, manda para aquela pessoa que você sabe que está desanimada, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa. Vamos nos ajudar nesse tempo, amém? Vamos cuidar uns dos outros. A gente precisa aprender a carregar os fardos uns dos outros. Isso significa socorrer um ao outro, ajudar um ao outro. Manda essa palavra para quem precisa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja ricamente abençoado, que você possa ouvir Deus falar com você nesses dias. Amém? Em nome de Jesus, dá o like, se inscreva e compartilha. Deus te abençoe.